Eu gostaria primeiramente de me apresentar, sei que a grande maioria não me conhece, né? Eu sou carioca, nasci em Botafogo, meu pai um porteiro, né, que tinha um grande prédio lá, então a gente morava no subsolo, ali na rua Maria Eugênia. Mas aos 5 anos de idade, nós nos mudamos para a cidade de Itaboraí, e eu cresci ali em Itaboraí até os 17 anos. Aos 17 anos, fui servir a Marinha do Brasil, fiquei um período lá, logo em seguida fiz uma prova para o Exército, passei e entrei como sargento, né, no Exército. Por que eu fiz questão, né, de falar da minha trajetória profissional? Para deixar claro aqui, né, que, com a maioria de nós, né, eu nunca imaginei ser pastor, nunca imaginei estar podendo compartilhar experiências com pastores, e isso é um privilégio, né? Isso é algo que só a unção que Deus nos dá pode nos levar a lugares que nós nunca imaginamos. Há 14 anos atrás, após uma separação, onde eu e minha esposa, hoje, pastora Carla, ficamos 6 meses separados, Deus mudou a nossa história. Eu não vou testemunhar sobre essa restauração, porque é um processo longo, talvez uma sessão de Zoom não daria. Mas o que importa nessa tarde foi que Deus restaurou meu casamento. E, em face a isso, o nosso ministério ficou um ministério voltado para a restauração de casamentos. E hoje 80% das pessoas que estão na igreja tiveram problema com o casamento, pessoas que entenderam que precisa fazer a manutenção do casamento. Então, quando as pessoas vêm para a IBG, ela vem com um propósito de família, um propósito de... E o nosso foco hoje é cuidar de famílias. Talvez por esse motivo, né, Deus me deu o privilégio de receber, né, uma sumidade aí no Brasil, o pastor Paulo Lima, que cuida de famílias, trabalhou muitos anos no Ministério Renomado de Famílias. E, como eu sempre falo, Deus não une pessoas, Deus une propósito. E foi nesse propósito que Deus nos uniu, eu, o pastor Paulo Lima, nós já vamos para quase 2 anos caminhando no reino, junto. Uma vez por mês ele está sempre aqui conosco. Mas a minha trajetória ministerial, depois dessa restauração do meu casamento, isso aconteceu no ano de 2008, eu era membro, simplesmente, de uma igreja tradicional. Foi nessa igreja tradicional que nós passamos essa crise, com 10 anos de casado, nós nos separamos, ficamos esses 6 meses que eu acabei de relatar, e, em função disso, Deus nos levou de novo para Itaboraí. Eu peguei um afastamento do quartel, fiquei em Itaboraí 15 dias, e nesses 15 dias, Deus me apresentou algo que até então, como tradicional, eu não conhecia. Então, monte, jejum, oração e rosto no pó, como eu falo. Fizemos uma campanha de 7 dias, e no segundo dia Deus já respondeu. Deus começou a usar os profetas e falou que Deus ia restaurar, sim, o nosso casamento. Mas, a partir daí, eu teria que fazer um voto com ele, um voto de gratidão, e gratidão por ele ter restaurado a minha família, gratidão por tudo aquilo que ele estava fazendo nas nossas vidas. E isso, dentre as exigências do Pai, eu teria que ser como Pedro. Tu me amas? Falei, amo, Senhor. Então, cuide das minhas ovelhas. Ele falou de novo, tu me ama? Eu falei, amo, Jesus. Então, cuide das minhas ovelhas. E aí eu larguei todos os projetos que eu tinha quanto empresa, quanto sonhos pessoais, e mergulhei no espiritual. Face a isso, Deus me tira de uma igreja tradicional, me leva para uma igreja pentecostal, ali começa, né, o nosso ministério, né, praticamente. Comecei com diácono, me ungir evangelista, eu vinha do ministério tradicional, falei, eu preciso estudar, como é que você é um pastor que não tem teologia? Comecei a entrar em seminários, comecei a fazer os seminários, e o meu projeto como homem era o seguinte: o dia que eu me aposentar do Exército, eu começo um trabalho. Mas os projetos de Deus, eles são maiores do que o nosso. Nosso Deus é um Deus que surpreende. E Deus falou assim para mim: não, você tem um sonho, tem um projeto, mas eu tenho outro, é para agora.
E aí, em face a isso, as coisas começaram a se apertar. A igreja que até então eu estava fazendo parte, Deus falou, vai fechar. A igreja, com um ano, ela fechou na cidade. O pastor se mudou de cidade. E Deus falou, você vai começar um trabalho. Então, no ano de 2011, 3 anos após a restauração, nós iniciamos a Igreja Batista da Graça, IBG, como nós carinhosamente conhecemos. Comecei com uma pessoa, uma família, um militar que eu também ganhei para Jesus no Exército. Eu e a família dele, nós começamos a igreja, 6 pessoas. E dessas 6 pessoas, Deus começou a fazer. No primeiro ano, nós já estávamos quase 100. Mudamos de lugar. Fomos para um lugar que cabia mais um pouquinho. Ficamos ali 1 ano e meio, 250. Daqui a pouquinho, Deus tirou desse lugar e me levou para o lugar que nós estamos hoje. Hoje, o lugar que a gente tem é 100 mil metros quadrados, é uma chácara muito imensa. A gente hoje pastoreia 1% da cidade, né? Nossa cidade hoje tem aproximadamente 300 mil habitantes. A gente pastoreia 1% da cidade e é um privilégio, né? Mas toda honra, né? Toda glória, né? Seja dada somente a Jesus. Nós não fazemos nada, somos apenas um instrumento. E depois dessa longa, né, apresentação, eu gostaria de orar um pouquinho. Sei que o pastor Maurílio já orou, mas entraram outras pessoas. Pastor Paulo Lima entrou agora, pastor Tiago, um abração, um beijo no coração. Obrigado por fazer essa ponte aí, da gente poder estar aqui. Vamos orar um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio, Deus, de falar, pastores. Senhor, longe de mim nessa tarde pregar, porque não somos aptos a pregar a pastores, mas nós queremos ressaltar alguns princípios, Deus. Queremos conversar sobre alguns princípios que o Senhor tem fundamentado em nosso ministério, que eu creio que o Senhor fundamenta também no ministério dos teus filhos, mas uma vez que nós solidificarmos esse ministério, todos nós seremos abençoados. Permita, Deus, que eu compartilhe princípios norteadores da minha vida, do meu ministério e daqueles que caminham comigo. E nos dê uma tarde abençoada, produtiva. Oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Como eu falei, longe de mim, nessa tarde, pregar. Não quero pregar. Quem sou eu? Não me desafiaria a pregar o pastor Tiago, pastor Paulo, né? E tantos pastores aí, bispo Maurílio. Mas eu quero somente ressaltar alguns princípios, né? Eu julgo necessário nesse momento pós-pandemia, nesse momento que a gente está vivendo de um novo tempo, né? Uma nova estação. E eu quero ler um salmo. Quero ler o Salmo 25, Salmo de Davi, um salmo que eu quero conversar com vocês nessa tarde. Diz assim o Salmo 25: A ti, Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exulte sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta os caminhos aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que o guardam a sua aliança e os seus testemunhos. 11. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para que os temem. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão,
porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tire das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Último, 22. Ó Deus, redime Israel e de todas as suas tribulações. Eu queria, só falar um pouquinho sobre o pano de fundo desse salmo que eu gosto muito, um salmo que nós, como pastores, aprendemos muito com Davi, e de pano de fundo nós sabemos que foram escritos e registrados na Bíblia 150 salmos, dos quais 60 são de lamentações. 60 salmos de clamor, de choro, de arrependimento, de oração. Eu acho que é um número expressivo para nós como pastores. Eu acho que esse é o caminho nosso, um caminho que nós devemos buscar de clamor, de lamentação, um caminho de oração, de busca. E Davi, como escreveu a maioria dos salmos, a maioria dos salmos de lamentações são dele. Davi começa o Salmo 25 com um grito de desespero, pedindo ajuda, clamando, orando. Davi abre o coração para Deus. Davi confessa os seus pecados, até da mocidade. Davi, em sua oração, traz à memória os atributos de Deus, misericórdia e bondade. Mas o que me chama a atenção no Salmo 25 é que não só continua com lamentações e oração e clamor, não. Esse salmo ele termina com uma nota de triunfo, com ação de graças. Ele termina com uma resposta à oração de Davi. Eu quero liberar já uma palavra profética para todos que nos assistem pelo Zoom. Eu não sei como começou o teu ano. Talvez você começou o ano como Davi, lamentando, clamando, mas eu quero declarar, como profeta de Deus nessa tarde, para a tua vida, que você vai terminar o ano com ação de graça, você vai terminar o ano com triunfo, você vai terminar um ano diferente, porque aquele que cumpre princípios vive as promessas de Deus no ministério na terra. Que Deus possa verdadeiramente nessa noite, nessa tarde, tocar no teu coração, para que enquanto eu estou aqui passando alguns princípios, o Espírito Santo tenha liberdade de trazer ao teu espírito os princípios que nós, eu e você, precisamos reforçar, aquele que nós precisamos corrigir, e nós vamos trabalhar somente três princípios que Deus colocou no meu coração. E o primeiro princípio que eu quero que você tenha, tenha um estilo de oração. Todos nós precisamos ter um estilo de vida pautado na oração. Davi foi o que foi, porque Davi era um homem de relacionamento. Davi era um homem de oração. E a oração nada mais é do que um relacionamento com o Pai. Nós sabemos disso, mas nós temos que cultivar esse relacionamento. Davi não escondia nada. Davi, tudo que ele passava, ele falava para Deus. As lutas, as mazelas, as decepções. Eu tenho uma frase comigo que nós devemos sempre estar fazendo ali a prova dos 9, Assim como 3 mais 2 são 5, 2 mais 3 também tem que dar 5. Nós não temos dificuldade como pastores de dizer, não, a glória é de Deus, a glória é dele. Tudo que Deus está fazendo na minha vida, a glória é do Senhor. E ninguém vai ousar dizer que vai pegar a glória de Deus. Mas se nós somos instrumentos de Deus, e eu trabalho isso no meu ministério, quando algo dá errado, a culpa também não é só minha, é Deus. E quando você aprende a dividir os fracassos com Deus, você também não vai querer tirar a glória para Deus. Se você está fazendo o evento foi uma maravilha. Quem que estava na frente do evento, quem fez foi Deus. Se Deus foi abençoado, a glória foi de quem? Foi de Deus. Mas se porventura esse evento der errado,
Você vai falar, não, pastor, agora eu vou assumir a culpa, eu sou culpado, eu agora vou trazer o peso do insucesso. Querido, se você traz o peso do insucesso no teu ministério, com certeza, na hora que vier a glória também, você vai trazer a glória para si. Então, o segredo de um ministério é não trazer nem a glória e nem o insucesso. É corrigir quando der errado e é glorificar a Deus quando der certo. Davi, ele foi longe, porque Davi tinha mentores. Davi, além de ele ter um relacionamento com Deus, um estilo de oração, Davi tinha mentores. Quem quer ter sucesso tem que ter mentores. Como nosso mentor, nós temos que ter um relacionamento, temos que ouvir a voz dele, mas você precisa de homem. Deus já continua usando homens. Deus usa homens e mulheres para nos apoderar. Eu, em especial, saio uma vez por mês de Taubaté, 300 quilômetros do Rio de Janeiro, para ser mentoreado no Rio de Janeiro. Então, a unção que você respeita é a unção que você vai carregar. Então, nós precisamos ter mentores. E eu digo mais, quem tem muitos mentores não tem mentor nenhum. Quem tem muitas conexões não tem conexão nenhuma. Então, valorize a conexão que Deus te colocou, permaneça onde Deus te plantou, esteja aberto para as novas etapas, novos rumos, mas sem deixar para trás, sem abandonar os marcos. A gente percebe que hoje as pessoas estão muito preocupadas em conexões, estão muito preocupadas aonde Deus vai te levar. Querido, Deus não precisa de nada para te colocar onde Ele quer te colocar, mas onde Ele te colocar, Ele vai usar pessoas. Então, seja leais, estabeleçam, né, pessoas mesmo, mentores, mas eu tenho aprendido isso, não adianta a gente ter muito mentor, porque senão você vai ficar sem mentoria nenhuma, né? E o segundo princípio que eu queria trabalhar é o temor ao Senhor. Tema a Deus. Davi, ele tinha tanto isso, que no versículo 2 diz, o homem que teme o Senhor, ele, o Senhor, o instruirá no caminho em que deve escolher. Nós, como pastores, todo dia, nós estamos numa encruzilhada. Em que caminho nós vamos tomar? Hoje mesmo eu estava preparado, falei, vou separar o dia só para o papo, só para essa reunião, já tinha montado a mensagem, mas eu falei, vou me consagrar, vou me santificar, e quando eu peguei meu celular hoje pela manhã, já tive uma resposta de uma ovelha que o pai faleceu, a ovelha nem se lembrou ainda, ela está conosco na integração, seu pai não era evangélico, e uma família toda, e eu falei, vou ter que ir lá. Então, a gente precisa ter escolha todos os dias, mas eu fui lá. Chegando lá, para minha felicidade, muitas famílias que não conheciam Jesus, dei uma palavra naquele culto lá, fúnebre, e só dali 3 famílias, praticamente, confirmaram que estavam conosco no domingo na igreja. Esse é o propósito da igreja. Uma igreja que não cresce, uma igreja que não está transformando vida, uma igreja que não tem salvação de vida, não tem razão de ser. Eu falo algo que às vezes choca, né? Alguns pastores que chegam conosco. Nessa pandemia, eu recebi praticamente 15 pastores, só nessa pandemia, nesse último ano de 2021. Hoje nós estamos no ministério com 35 pastores, e eu falo algo que choca alguns pastores chegam lá, fecharam a igreja, pastores que estavam debaixo de outros ministérios, foram abandonados e não tiveram como manter. E eu dou uma ilustração que eu gosto muito, né? A gente tem uma caneta. Eu, particularmente, sou meticuloso, eu detesto perder caneta. Então, geralmente, gosto de usar a caneta até o finalzinho. E aí, quando alguém me pede emprestado, eu já fico, ó, faz igual Jesus, tá? Vai, mas volta. Eles me devolvem a caneta e eu gosto de usar a caneta. Então, enquanto você tem a sua caneta, ela está escrevendo, ela tem um valor para você, ela tem um objetivo. Mas o dia que acaba a carga da caneta, você vai escrever, ela perde o propósito. Uma caneta sem tinta, você vai ter que jogar fora. Me permita dizer, hoje, uma igreja que não tem um propósito de salvar a vida, uma igreja que não tem um propósito de transformar a vida, uma igreja que você está passando meses e meses, não salva ninguém, ela perde propósito. Eu tenho sido a resposta para alguns pastores que chegam em conflito, e membros de igreja, pastor, mas Deus fecha a igreja? Eu falei, não, mas se a igreja sair do propósito, se perder a tinta, não tem razão de ser.
E isso é tão forte, querido, porque Davi, ele tinha esse temor a Deus. E a gente precisa todo dia solidificar o temor a Deus, porque nós vamos ter caminhos para a gente escolher. A maior renúncia do pastor é não fazer aquilo que ele quer. Você nunca faz o que você quer. Se você aceitou o chamado, seja bem-vindo, você não tem mais vontade. O seu livre-arbítrio você entrega para Deus. Você faz um projeto, faz um plano, Deus muda tudo. E isso aí eu aprendo muito com Davi, na questão de ter temor a Deus, porque o temor nada mais é do que obedecer a Deus. O temor é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai, todo o tempo. Jesus, enquanto homem na terra, ele falava, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai, eu estou temendo a Deus. Eu sei quem meu Pai é. E quando a gente teme a Deus, a gente recebe um privilégio, a gente recebe uma dádiva tão grande, que é poder conhecer os mistérios de Deus, poder receber do próprio Deus os seus segredos. É Deus compartilhar contigo a aliança, o segredo. E todo pastor tem que saber os segredos de Deus para o seu ministério, para a sua vida. Quem teme a Deus e caminha em honra, desfruta do GPS do céu. O GPS do céu é o quê? Deus vai te conduzir o teu caminho para você chegar no seu local. Deus vai conduzir você para levar a tua igreja naquele ponto, naquele nível de avivamento, naquele nível de espiritualidade. É Deus que vai fazer isso, não adianta, não vai ser força, não vai ser esforço humano. E eu percebo muitos pastores, principalmente nessa pós-pandemia, pastores que estão na estrada do reino, perdidos. Pastores que não têm conseguido implementar os princípios perpétuos de Deus. Pastores que estão andando errantes, perdidos, indo talvez na mesma rodovia, né? Interessante. Imagine comigo você em Volta Redonda, no centro de Volta Redonda, querendo pegar a Dutra. Só que você quer pegar a Dutra para ir para o Rio de Janeiro. Você chega na Dutra, você pega a rodovia Dutra, BR-116, só que você está sentido a São Paulo. Você fala assim, mas eu estou na Dutra, sim, mas sentido contrário. Tem muitos pastores hoje na estrada do reino, mas em posições contrárias. Está na estrada, mas ele tinha que ir para um sentido para o Rio. Ele está no sentido contrário, está indo para o outro lado. E isso aí é a falta de temor, é a falta de mentoria, é a falta de ter uma vida de oração, é uma falta de receber nos ouvidos espirituais os segredos do Pai. Temor faz que nós tenhamos sempre ao nosso lado o GPS de Deus. É Ele que vai nos instruir o caminho, é Ele que vai nos instruir os projetos, os sonhos. No mundo corporativo, a gente sabe disso. É melhor você ter uma empresa estruturada do que 5 empresas desestruturadas. É melhor você ter uma igreja com 50 pessoas instruídas, pessoas que vivem o reino, do que você ter uma igreja com 200 pessoas, 100 pessoas fora do princípio. Eu te pergunto nessa tarde, Deus tem sido GPS para o teu ministério? Deus tem conduzido o teu ministério? Você tem ouvido os segredos de Deus? Ele fala, querido. Ele usa profetas, ele usa sonhos, visões, mas ele tem um canal direto com o anjo da igreja. Ele tem um canal direto para você, pastor, que é pastor presidente, que é pastor que está em cima de estar responsável pelo ministério. Ele fala contigo. Ande pelo caminho e não busque atalhos. Atalhos pode até te mostrar o caminho que você quer chegar, mas você vai passar por coisas que você não precisava passar, porque você simplesmente decidiu pegar um caminho. O evangelho é conhecido como o caminho. O evangelho não é conhecido como atalho. Nesse momento pós-pandemia, cuidado com os atalhos, cuidado com os pratos de lentilhas, cuidado com as oportunidades, aquilo que parece fácil. O reino de Deus, ele nunca foi fácil, mas nós sempre temos a certeza que no meio da dificuldade, Deus vai estar conosco. Deus não vai nos livrar da cova do leão, não vai nos livrar da cova, mas na cova ele nos livra. Deus não vai nos livrar da fornalha, mas na fornalha ele nos livra. Deus não vai nos tirar do deserto, mas ele estará conosco no deserto. Então, o caminho de Deus sempre, às vezes, aos nossos olhos humanos, é um caminho mais difícil, mas Deus trabalha com processo.
Na dificuldade do processo, nós somos aperfeiçoados. E quando você abre mão do processo, quando você abre mão do caminho que é Jesus, e você busca um atalho, você pode até ver a terra prometida, mas você não possui a terra. E nessa tarde, Deus tem uma terra prometida para cada um de nós que estamos aqui. Eu tenho certeza que se você começar a colocar os princípios que Davi colocou, eu tenho certeza que Deus vai te honrar como honrou Davi. O terceiro princípio, não menos importante, intimidade. Busque intimidade. Deus não quer que você seja um colega dele. Deus não quer que você seja apenas um amigo distante. Ele quer que você seja um amigo íntimo. Deus, ele quer revelar os segredos dele. Querido, eu tinha, há uns anos atrás, um mentor, um pastor, na qual eu estava subordinado a ele antes de abrir a igreja, eu era só ovelha. E eu tive o desprazer de ouvir uma pessoa cheia de Deus e falando assim: eu tenho recusado o pastor. Eu tenho desagradado dele. Sabe por quê? Porque ele ouve a esposa, porque ele ouve os filhos, porque ele ouve os amigos, mas ele não busca me ouvir. Querido, não quero ser contraditório, tenha mentores, ouça amigos, tenha uma liderança, esteja aberto para ouvir tua liderança, mas nunca abre mão de ouvir o próprio Deus. Ele quer revelar os segredos para você. Você que é líder, que está na frente da igreja, ninguém pode ouvir mais Deus na tua igreja do que você. Se você tiver uma pessoa que ouve mais Deus do que você, entregue a igreja para ele. E esteja debaixo dele, que você vai ser muito mais abençoado do que você querer ficar num lugar onde você não está habilitado para estar. Deus não se preocupa com o local, Deus não se preocupa com o título, mas Deus se preocupa na fidelidade naquilo que ele nos confiou, que ele lhe confiou. Intimidade lhe confere informações privilegiadas. Hoje, o que mais se busca em todas as áreas da sociedade, no mercado financeiro, na política, na mídia, é informação privilegiada. Quem tem influência para ter informações privilegiadas, eles conseguem estar em lugares que ninguém consegue estar. E hoje, nós precisamos ter informações privilegiadas do reino. A Bíblia diz que nada acontece na nossa vida sem antes Deus revelar aos profetas e aos santos. Querido, nós somos profetas de Deus. E nós precisamos ter intimidade com Deus. É bem diferente. O pastor Paulo Lima é um mistério aí. O pastor Paulo Lima, eu acho que ele tem uma casa lá na beira da praia, Mangaratiba, o pastor Tiago Coelho. Imagine você sendo um conhecido do pastor Tiago, do pastor Paulo Lima. Eles vão falar com vocês: olha, eu tenho uma casa em Mangaratiba, tem uma mansão lá, de frente para a praia. Ele até compartilha com você que ele tem uma casa. Mas ele não vai te chamar para você passar um final de semana. Mas se você é íntimo, como o bispo Maurílio dele, ele fala: não, vamos passar um final de semana comigo. A intimidade leva você a desfrutar. Então, se você quer desfrutar de informações privilegiadas, se você quer desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, busque intimidade com Ele. Só a intimidade vai te levar a lugares que você talvez nunca imaginou. Então, eu queria ressaltar nessa tarde para mim e para você. Eu quero ressaltar nessa tarde esses 3 princípios: oração, temor e intimidade. O tripé do sucesso ministerial. Numa base você vai ter uma oração, na outra base você vai ter o temor. E isso vai culminar em cima com intimidade. Se você quer realmente ter a pirâmide do sucesso ministerial, coloque esses 3 princípios na tua vida: temor e oração como base, e intimidade como foco. E eu tenho certeza que Deus vai fazer no teu ministério, como tem feito em tantos ministérios que a gente sabe que são relevantes na nossa nação. Deus vai trazer coisas extraordinárias. Pastor, mas é tão simples assim? É simples de observarmos, simples de a gente entender, mas complexo e muito desafiador para colocar em prática. Porque não é o quanto você faz, mas é a constância que você faz. O exercício
físico não é você, pastor, hoje eu fiz uma maratona. Não tem nada a ver. Preferir você caminhar todo dia, correr todo dia 5 quilômetros, 3 quilômetros, do que você uma vez na vida fazer uma maratona. A vida com Deus não é uma maratona. A vida com Deus são decisões cotidianas, diárias, de compromisso. É crescendo a cada dia, até nós atingirmos a estatura de varão perfeito. Que você, nessa tarde, você possa realmente colocar isso em prática. Pastor, por que eu preciso colocar isso em prática? Porque a vida de Davi foi uma vida de processo. Davi, ele teve 3 fases na vida dele. Eu já quero finalizar a palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde, nos processos de Davi. Davi teve 3 processos. Davi teve o processo da harpa. O processo da harpa, Davi adorava a Deus. O processo da harpa, Davi se entrava talvez em oração profunda. Davi jejuava, Davi fazia voto, Davi estava ali. Era o período, era a etapa, era o tempo, era a estação que Davi estava na adoração. O tempo que Davi cantava para Deus, Deus revelava louvores, músicas, hinos para Davi. Foi o momento que talvez Davi escreveu salmos, salmos de adoração. Davi teve essa etapa da harpa. Você talvez está nessa etapa hoje. Pastor, eu estou nessa etapa, pós-pandemia, eu estou adorando a Deus, eu estou fazendo 12 horas de adoração, eu estou fazendo os 40 dias de jejum, eu estou fazendo vários projetos com a igreja, de busca, de santidade, de avivamento. Parabéns, querido. É uma etapa de Davi. Mas tem uma etapa que Davi teve que passar. A segunda etapa na vida de Davi foi a etapa da espada. A etapa que você tem que sair do quarto de oração, a etapa que você tem que sair do seu comodismo, a etapa que você tem que sair, de repente, da paralisia espiritual, e a etapa que você vai ter que pegar a espada e deixar a espada agarrar na tua mão de tanto que você guerreia. A Bíblia diz em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É tempo, querido, que nós pegarmos a espada nós sabemos que é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que está encravada dentro de nós, e nós saímos pelo mundo. Nós precisamos sair para implantar a palavra de Deus. Se possível, não fale nada, mas que a sua vida seja o seu maior testemunho. Evangelize, mas se possível, não use palavras. Nós precisamos realmente ter sangue nos olhos. A nossa igreja precisa ver o amor que nós temos pelas ovelhas. Há 2 meses atrás, eu estava mentoreando um pastor e eu convidei ele para caminhar um tempo comigo na igreja. E ele teve alguns finais de semana comigo, e ao término ele chegou e falou: pastor, eu peguei a chave. Agora eu sei por que Deus te deu tanto crescimento, por que o senhor está crescendo tanto. Pastor, a tua liderança fala igual o senhor. Todo mundo fala igualzinho o senhor, todo mundo quer que a igreja cresce, todo mundo evangeliza, todo mundo abraça. Pastor, já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar na igreja e vou começar a falar para a igreja. Tem que evangelizar, tem que trazer alma, tem que ganhar o vizinho, tem que ganhar o porteiro, tem que fazer isso. E aí, com muito carinho, eu falei para ele: pastor, meu amigo, responda para mim, esse ano de 2021, quantas pessoas o senhor trouxe para a igreja? Diretamente, não é chegar na igreja para você cuidar. Quantas pessoas estão evangelizando na rua? Quantos vizinhos, quantos parentes vieram através da sua vida? E ele, como aquele jovem rico, né, baixou a cabeça e não me respondeu. Então, eu falei para ele, finalizando com muito amor e muito carinho, falei: pastor, nunca leve ninguém a algum lugar que o senhor nunca esteve. As pessoas não vão seguir por aquilo que o senhor fala. As pessoas vão seguir por aquilo que eles veem em você. Seus olhos têm que brilhar por almas. Seus olhos você tem que testificar. E para a glória de Deus, pastores, eu mudei para um apartamento agora. Já convidei o pastor Paulo Lima para vir aqui, num condomínio, graças a Deus, muito abençoado aqui na cidade, talvez um dos melhores. Mas eu não vim para cá para simplesmente usufruir daquilo que o condomínio poderia me dar. Eu vim para cá com um propósito. E eu falei: eu vou para esse lugar com um propósito. Estou aqui há 3 meses. Para a glória de Deus. Já ganhei o porteiro. Porteiro já é IBG. Colocamos uma secretária, uma menina para trabalhar na casa, né, de uma pessoa aqui dentro do prédio. Já levou a pessoa para a igreja. Já tem mais uma família aqui. A gestora que cuida do condomínio
Já fui conversar com o porteiro. O porteiro falou, tem um pastor aqui no prédio. Todo mundo que chega no prédio tem uma senha para entrar no prédio. Eu vou na casa do pastor Marco Aurélio, da IBG. O porteiro que nem conhece Jesus fala do 1601, ela é. E aí nós começamos a ganhar território. Todo mundo já sabe que tem um pastor aqui. A hora que tiver um caos, vão bater na minha porta. A hora que precisar de alguém, tem alguém nesse condomínio. Todas as vezes que eu estou na sauna conversando, é Jesus neles. Eu tenho certeza que, quando a igreja vê isso, é inevitável o crescimento. Nós precisamos falar de Jesus. Nós precisamos de deixar, né, a nossa biblioteca cheia de livros, pegar a nossa Bíblia e ir para as ruas falar de Jesus. É tempo de sair das bibliotecas, parar de fazer sermão muito elaborado e falar: Jesus te ama. Nós precisamos evangelizar. Esqueci agora o nome do evangelista que evangelizava na Índia. Talvez o pastor Tiago aí, nosso mestre, aí deve até saber. Um evangelista, ele evangelizava na Índia e ele pregava sobre Jesus. Ele falava, um dia ele reuniu uma grande multidão e ele falou assim: hoje eu vou mostrar para vocês quem era Jesus. E eu vou começar a falar dos atributos de Jesus, das características de Jesus. E quando ele terminou a reunião, as pessoas procuraram. Mas essa pessoa que você está falando é você. Eu pensava que Jesus era você. Eu não consigo ver uma outra pessoa sendo Jesus que não seja você. Seja o Jesus para tua esposa, seja o Jesus para tua família, seja o Jesus para tua igreja. Nós somos o Jesus aonde nós estivermos. As pessoas não vão ver mais Jesus, elas vão ver Jesus em nós. Que nessa tarde nós saiamos daqui disposto a construir melhor Jesus em nós. Que Jesus seja formado em nós. Mas para finalizar, a terceira etapa de Davi, depois que Davi passou pela harpa, depois que Davi passou pela espada, depois que Davi guerreou, depois que Davi conquistou 8 povos, chega um tempo na vida do homem que fica de lado a harpa, fica de lado a espada, e chega o momento de você se assentar no palácio, você se assentar no trono. Não sei em que estágio você está. Talvez você fale: pastor, já passei a harpa, já estou na espada, guerreando, ganhando vidas. Talvez você, como eu nessa tarde, está no estágio do palácio, do trono, no estágio em que você vai começar a olhar o reino que Deus está colocando na tua vida. Mas cuidado. Cuidado, porque Davi não caiu quando ele estava na harpa, atrás da malhada. Davi não caiu quando ele estava com a espada na mão. Nenhum guerreiro conseguiu vencer Davi. Davi matou gigantes. Davi todo dia tinha o sangue da morte na boca, mas Deus o protegeu. Nos momentos de fraqueza, Deus levantava guerreiro para lutar as guerras de Davi. Davi caiu quando ele estava no palácio. O palácio é o momento mais crítico do ministério de um pastor. Porque o palácio você abaixa as armas. No palácio você abaixa a sua arma. Se você comigo está nessa fase do palácio, no teu ministério, cuidado, querido. Vigie. Redobre. Levante profetas. Levante intercessores. Levante homens de oração. Levante mulheres. Esteja aberto. Não esteja fechado nunca para um profeta chegar diante de ti. Abra o teu coração. Davi caiu, mas Davi também se levantou. Mas eu quero declarar que nós não seremos a geração de Davi que vamos cair. Nós seremos a geração de Samuel, que vamos nascer na casa de Deus. Vamos ser criados no meio de sacerdotes impuros que Deus rejeitou. Vamos ser muitas das vezes órfãos, porque Deus matou todos os sacerdotes. Deus acabou com a descendência de Eli. Mas Samuel cresceu tendo Deus como seu Senhor. Passou a vida toda julgando e cuidando do povo. E ao findar do seu ministério, ele coloca toda a congregação e pergunta: se eu defraudei alguém, se alguém tem alguma acusação contra mim, pode falar agora. E a Bíblia diz que todo Israel falou: não, Samuel, nós não temos nada contra ti. Tu foste um homem justo, tu foste um juiz leal, tu foste um homem que cuidaste de Israel. Não quiseram os filhos de Samuel. O povo rejeitou
o ministério de Samuel. E por isso Deus deu Saul para o povo. Até mesmo na rejeição, nós precisamos entender que Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é maior que os nossos sentimentos. Às vezes, somos ludibriados pelos nossos sentimentos. Não caminhe por sentimento, caminhe pelos propósitos de Deus. E eu queria, né, que nessa tarde agradecer ao pastor Maurílio, ao pastor Tiago, todos os pastores que estão nos presenteando, né, nessa sala, né? E sei que muitos pastores depois vão estar ouvindo isso aí, ouvindo a mensagem, ouvindo esses princípios através do YouTube. Que Deus possa nos dar uma tarde abençoada, que Deus possa fortalecer tudo isso que nós estamos pregando, assim como Paulo, que não sejamos pegos naquilo que pregamos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho. Eu abro aí a nossa casa, abro o nosso ministério para poder vocês virem nos prestigiar e compartilhar com aquilo que o Pai tem derramado sobre a tua vida. Obrigado, tá? Senti muito honrado de poder falar a vocês nessa tarde.